Na primeira oportunidade que teve, ele entrou na traseira do caminhão. E ali havia, debaixo de uma lona, 2 corpos do local da queda. Eu vi 2 dos corpos e eles não eram humanos. Prepare-se para mergulhar no desconhecido, onde mistérios cósmicos desafiam a compreensão humana. Dos céus do Alasca aos recantos da Amazônia, testemunhe os encontros mais impactantes com o inesperado. Prepare-se para desvendar o inexplicável, mergulhando nos relatos mais intrigantes de avistamentos ufológicos ao redor do mundo. Quando ele estava em seu leito de morte, ele se lembrou de Roswell. Dias antes da sua morte, ele disse: não era um balão meteorológico, não era daqui. E eu vi 2 dos corpos e eles não eram humanos. As quais algumas das testemunhas ficaram quietas por tanto tempo. Medo, ameaças, tudo isso tem um papel. Incidente Roswell. Em julho de 1947, nos céus de Roswell, Novo México, algo inexplicável ocorreu. Testemunhas relataram o avistamento de destroços espalhados por uma vasta área. Oficiais da Força Aérea inicialmente afirmaram ter recuperado uma aeronave voadora, mas logo mudaram o relato para um balão meteorológico. Essa mudança súbita gerou especulações. Surgiram teorias sobre um acobertamento do governo dos Iclaua e a existência de uma nave alienígena. A divulgação desse incidente alimentou uma onda de teorias conspiratórias, documentários e debates sobre vida extraterrestre ganhando repercussão mundial. Mesmo após décadas, o incidente Roswell permanece como um enigma. Continua sendo um dos casos mais estudados e debatidos da ufologia. Seja um mistério científico, encobrimento militar ou visitantes de outro mundo, o incidente Roswell mantém sua aura de enigma, desafiando explicações concretas. Floresta de Rendlesham. No final de dezembro de 1980, nas proximidades da base aérea de Rendlesham, no Reino Unido, ocorreu um dos mais intrigantes eventos ufológicos. Militares testemunharam luzes misteriosas nos céus, descritas como objetos não identificados. Vários soldados descreveram encontros próximos com essas luzes, descrevendo objetos metálicos, estruturas complexas e sensações inexplicáveis. Apesar das tentativas oficiais de explicar o evento como fenômenos naturais ou confusões, os relatos dos soldados persistem e intrigam entusiastas da ufologia até hoje. O incidente da floresta de Rendlesham permanece como um dos casos mais bem documentados, gerando teorias sobre contatos extraterrestres e fascínio contínuo sobre mistérios cósmicos. Seja um episódio de encontros com seres de outros mundos ou eventos mal interpretados, Rendlesham continua sendo um mistério não resolvido que desafia explicações convencionais. Aparições em Phoenix Lights. Em março de 1997, os céus de Phoenix, Arizona, testemunharam um dos fenômenos ufológicos mais marcantes da história recente. Milhares de pessoas avistaram uma formação de luzes no céu, descrita como uma imensa nave ou uma série de luzes em formação triangular. Relatos de testemunhas oculares, incluindo vídeos e fotografias, registraram esse evento, despertando especulações e debates sobre sua origem. As autoridades tentaram explicar o fenômeno como manobras militares, enquanto alguns insistiram em alegações de naves extraterrestres. Esse incidente persiste como um dos eventos mais discutidos e controversos na ufologia contemporânea, levantando questões sobre o desconhecido e a possibilidade de visitação extraterrestre, seja um fenômeno natural, militar ou algo além da compreensão humana. As luzes de Phoenix mantêm seu lugar como um enigma que desafia a explicação definitiva. Avistamento da Ilha Colares. Em 1977, na remota ilha de Colares, no Brasil, uma série de avistamentos ufológicos abalou a tranquila vida dos moradores locais. Residentes relataram luzes misteriosas pairando sobre a ilha, seguidas por estranhas cirurgias de seres luminosos que feriam e sugavam energia vital das vítimas. O terror se espalhou rapidamente entre os moradores, que buscaram refúgio e proteção contra esses eventos inexplicáveis. Autoridades locais e militares investigaram os relatos, mas o medo e a falta de explicações concretas deixaram muitas questões em aberto. Avistamentos de Washington, D.C. No verão de
1952, nos céus da capital dos Estados Unidos, Washington, D.C., uma série de avistamentos inexplicáveis desencadeou o que ficou conhecido como um dos mais notórios encontros com o desconhecido. Testemunhas relataram múltiplas observações de luzes não identificadas nos céus da cidade, descritas como objetos luminosos voando em formação. A Força Aérea dos Estados Unidos conduziu investigações, mas ao invés de dissipar o mistério, a situação ganhou destaque ao ser confirmada por radares e testemunhas oficiais. Nos dias seguintes, mais avistamentos foram registrados, provocando pânico e curiosidade pública, enquanto autoridades buscavam explicações plausíveis. Casos no Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, uma área misteriosa entre Miami, Bermudas e Porto Rico, é palco de diversos relatos sobre desaparecimentos inexplicáveis de aeronaves e embarcações. Desde o século XIX, relatos documentam desaparecimentos misteriosos de navios e aviões, muitos dos quais nunca foram explicados. Dentre as teorias estão desde explicações científicas, como correntes oceânicas incomuns e fenômenos climáticos, até hipóteses sobre atividade extraterrestre ou anomalias magnéticas. O desaparecimento do voo 19 em 1945, onde 5 aviões desapareceram, e o mistério do navio cargueiro SS Marine Sulphur Queen, em 1963, são apenas alguns dos casos mais conhecidos. Casos na Bélgica. Entre 1989 e 1990, a Bélgica foi cenário de uma série de avistamentos de objetos voadores não identificados que intrigaram o país e o mundo. Testemunhas, incluindo policiais e pilotos, relataram avistamentos de luzes intensamente brilhantes no céu, descrevendo objetos grandes e silenciosos em diferentes regiões do país. A Força Aérea Belga lançou uma investigação séria e minuciosa, utilizando radares e caças para tentar interceptar esses objetos, sem sucesso. Fotografias e dados de radares foram divulgados, aumentando o interesse e a confirmação de que algo inexplicável estava ocorrendo nos céus belgas. Um feixe de luz em espiral surge no céu. É uma das coisas mais incríveis que as pessoas já viram. Avistamentos em Hesdalen. Na remota região de Hesdalen, na Noruega, uma série de avistamentos inexplicáveis de luzes misteriosas nos céus intrigou cientistas e entusiastas da ufologia. Desde os anos 80, moradores e visitantes têm testemunhado luzes brilhantes e objetos voadores não identificados, descritos como pulsantes e movendo-se de maneira não convencional. Pesquisadores realizaram estudos detalhados, instalando equipamentos para monitorar e registrar esses fenômenos, mas as origens das luzes permanecem um mistério. Explicações variam desde fenômenos atmosféricos raros até especulações sobre inteligências extraterrestres, sem que uma teoria consiga explicar completamente os avistamentos. Caso do voo JAL 1628. Em novembro de 1986, nos céus do Alasca, o voo JAL 1628 se tornou um dos mais notórios e bem documentados encontros com o desconhecido. O piloto, Kenjo Terauchi, e sua tripulação relataram a presença de objetos enormes e não identificados voando em formação, acompanhando o avião. O piloto contatou o controle de tráfego aéreo para relatar os avistamentos, buscando confirmação radar e assistência, enquanto os objetos permaneciam visíveis. Os dados dos radares confirmaram a presença de objetos não identificados, corroborando os relatos do piloto e da tripulação. E assim termina nossa imersão nos mistérios cósmicos. Que esses encontros nos inspirem a buscar sempre mais. O desconhecido nos aguarda. Até a próxima jornada.